dias. No livro de Romanos, nós estamos estudando Tiago, capítulo 1, versículo 27, mas hoje nós vamos continuar falando onde nós paramos na semana passada, que foi o livro de Romanos. O título da nossa mensagem de hoje é uma pergunta que deve ser respondida ao nosso ser interior. Será que somos cristãos? Será que de fato somos cristãos? Vivemos em uma época, irmãos, cada vez mais enganadora. Então, nós o tempo todo estamos sendo entregues a esse tipo de pensamento, que achamos que estamos fazendo algo certo quando na verdade estamos errados. Achamos que somos luz quando na verdade estamos andando em trevas. E o cristão é aquele que mais do que qualquer outra pessoa precisa se examinar. Precisa estar constantemente examinando os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas posturas em relação aos acontecimentos do dia a dia, para que de fato ele possa andar em paz com Deus e consigo mesmo. E Tiago, eu quero abrir lá rapidamente em Tiago, capítulo 1, e quando nós nos aproximamos desse versículo de número 27, que é o último versículo do capítulo 1 de Tiago, ele vai nos mostrar que existe uma religião que de fato todo cristão deve buscar possuir. E a palavra religião, ela vem do latim religare, que significa religar algo que estava cortado. Nós estávamos em inimizade com Deus, houve então uma religação. Importante que nós entendamos que nenhuma religião iniciada por homem vai ter qualquer êxito, mas quando essa iniciativa parte de Deus, aí sim essa religação é válida. Então ele diz que a religião, ela deve ser pura, ela deve ser sem mácula, e a ideia aqui é sem mancha, fazendo uma referência muito clara ao animal que era oferecido no Antigo Testamento pelo pecado. Ele deveria ser puro, no sentido de não ter nenhuma deformidade, ele deveria ser sem mancha, não podia ter nenhuma marca. A ideia de pureza aqui é a ideia de algo que não foi acrescido de nada. E ele diz, para o nosso Deus e Pai, nosso relacionamento, em primeiro lugar, nós devemos ter um relacionamento com o nosso Deus. E todos os demais relacionamentos devem ser uma consequência do nosso relacionamento com Deus. E quando nós de fato temos essa religião, esse relacionamento verdadeiro com Deus, nós vamos praticar o que está escrito aqui: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago diz aqui, de certa forma, é a mesma coisa que Jesus vai repetir nos evangelhos, que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, igual ao primeiro, é amar ao próximo como a nós mesmos. Nisso se resume toda a lei dos profetas. Aqui Tiago, ele vai nesse mesmo caminho. E nós então fomos impulsionados a pensarmos um pouco no cristianismo segundo a Bíblia. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele passa alguns capítulos falando acerca do plano de salvação de Deus. Mas então no capítulo 12 o apóstolo Paulo parte para essa parte prática do livro de Romanos, e ele começa a nos ajudar a pensar, a nos provar se de fato nós somos cristãos ou não, à luz da própria Bíblia, que deve de fato ser um referencial usado, e somente ela pode ser um referencial usado por nós. Então aqui nós paramos na semana passada no versículo 4, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, Romanos capítulo 12, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele começa a nos ensinar aqui, nessa primeira parte, no capítulo 12, justamente o que uma fé verdadeira vai externalizar numa vida verdadeira. Muitas pessoas, elas são crentes apenas da boca para fora. E é o que muitas vezes o Senhor repreendeu o seu povo no Antigo Testamento. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. O próprio Senhor Jesus, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Então, falar a respeito de princípios bíblicos e teologia e filosofias e muitas vezes a respeito da teoria na Bíblia não é tão difícil quanto praticá-la. E é isso que nós vamos ver aqui. Eu estou aqui com outra tradução, irmãos, e eu quero fazer uso dela também, se for possível, os irmãos me acompanhem. A partir do versículo 4 nós lemos assim: pois assim como em um só corpo temos muitos membros, então nós somos um só corpo. E a ideia de corpo não é somente a nossa congregação local. Não, a nossa congregação local faz parte do corpo. O corpo aqui é a igreja de Cristo espalhada pelos 4 cantos do mundo. São aquelas pessoas em que nós veremos no céu, juntamente conosco, pessoas de todos os povos, línguas e nações. Lá em aquela grande multidão que o apóstolo João vê em Apocalipse. Há um só corpo e temos nós muitos membros. E a ideia de membros aqui não é a ideia de membros no sentido pessoas na igreja, mas é a ideia de membros do corpo. Então no nosso corpo nós temos mãos, pés, nós temos braço, perna, olho, ouvido, e a ideia é isso, essa essa variedade de tipos que procedem de um único tipo. Pois assim como num só corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função. Então ele diz, nem todos os membros vão ter a mesma função. Nós temos a mesma fé. Perceba que o mesmo sangue, ele é bombeado por todo o corpo. Se parar de chegar sangue nos meus dedos, o que é que acontece? Eu perco a função deles. Não sei se vocês já viram, quando um dedo começa a ficar roxo, porque não está chegando mais sangue, o sangue não está indo e vindo. O sangue ele tem que ficar circulando no corpo. Se qualquer parte parar de circular o sangue, aquela parte automaticamente está próxima de morrer. Por isso que muitas pessoas perdem os membros, principalmente as pessoas que têm problemas circulatórios. O sangue é um só. O bombeamento do coração bombeia para toda parte do corpo, mas o sangue chega para partes diferentes do corpo. O oxigênio que alimenta o cérebro é o mesmo oxigênio que alimenta todo o meu corpo. Ele está dizendo, mas os membros têm funções distintas. Por exemplo, eu estou falando através da boca e da língua e vocês estão ouvindo com os ouvidos, pelo menos eu acho que estão ouvindo, né? Então, nem todos têm a mesma função. A boca do irmão Paulinho, os braços do irmão Quinho, os dedos do irmão Paulinho nos ajudaram a louvar antes de iniciarmos a exposição da palavra. Então, cada um de nós tem um papel que foi designado pelo próprio Deus para exercermos na igreja.
Eu só quero que você entenda, ninguém tem papel de atrapalhar. O papel é sempre no sentido positivo. Não, meu papel é dar trabalho para o pastor. Eu tenho esse papel aqui na igreja, por isso que eu atrapalho muito os cultos, atrapalho a vida dele. Esse é o meu papel, esse é o papel do diabo, então você está do lado dele. Aqui a função é justamente em prol de um único objetivo. Não são vários objetivos, não, está todo mundo andando em uma só direção. Então aqui ele diz, versículo 5, assim também nós. Agora ele diz essa analogia do corpo é para nós. Assim também nós, embora muitos, o apóstolo Paulo diz, nós somos muitos, nós mesmo aqui nessa noite somos muitos. Nós temos aqui com certeza mais de 10 pessoas e menos de 20, eu acho, né? Para o nosso contingente numérico, a igreja está lotada, né? Meu Deus do céu, que igreja cheia hoje. Então, nós somos muitos, mas ainda assim somos um só corpo em Cristo. Independentemente da quantidade de pessoas que se reúnem, há um só corpo. Temos dois corpos. E a ideia do corpo aqui é a ideia de um só objetivo. Porque dois não poderão andarem juntos se não estiverem de acordo. Podem duas pessoas estarem congregando numa mesma igreja se elas pensam diferentemente, se elas desejam coisas diferentes, então elas não vão poder estar. Quem está no corpo, ele deseja a mesma coisa. Por exemplo, quando o irmão José, ele decide ir andando em direção ao seu carro, né, a carruagem de fogo, toda a parte acompanha. Você não vai ver, por exemplo, o irmão José indo em direção e os braços dele ficando aqui na igreja. Você não vai ver isso. O irmão José está indo em direção e todo está acompanhando. A orelha do irmão José não solta e fica aqui. O ouvido, os olhos, não. Quando o corpo vai, tudo vai junto com o corpo. Essa ideia de unidade, essa carreira que Hebreus capítulo 12 diz que nós temos que correr essa carreira que nos está proposta olhando firmemente. O corpo todo, ele segue em uma só direção. A igreja, ela tem uma só direção, que é seguir os passos de Jesus. Quem não segue esses passos não está no corpo. Então ele diz aqui mais ainda, nesse versículo de número 5, assim também, Romanos 12, 5, assim também nós, embora somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Perceba, nós somos um só corpo em Cristo. O referencial é sempre Cristo. Cristo é sempre o referencial para nós. Nós somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então perceba, se uma pessoa arrancar o meu dedo, todo o corpo vai sentir. Sabe? Se alguém arrancar, uma das torturas que se faziam, eu não sei se ainda fazem isso hoje, era arrancar as unhas das pessoas. Então, uma simples unha pode causar enorme dor a uma pessoa. Então a ideia é justamente, nós todos estamos ligados, se somos do corpo. Perceba que um vírus, ele não faz parte do corpo, mas ele está lá dentro. Qual o propósito do vírus? Prejudicar. E o que o sistema imunológico vai fazer para matar o vírus? Vai colocar ele para fora. Então, quando nós ingerimos um alimento que de repente está estragado, qual é o mecanismo de defesa? O vômito. O vômito é um mecanismo de defesa do corpo para expurgar, para colocar para fora algo que está fazendo mal. É por isso, eu não sei se vocês já passaram por isso, uma pessoa quando está com problemas assim, quando ela vomita, ela melhora. Porque aquilo está fazendo mal, ela botou para fora. Então tem pessoas que vai acontecer isso. Ela está lá no corpo, mas ela não pertence. Ela é o vômito. E não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Jesus que disse à igreja morna. Porque você é morna, eu vou te vomitar. Você não é parte do corpo. Então você não tem o direito de estar no corpo. O vírus não tem direito de estar no corpo. O verme não tem direito de estar no corpo. Aquilo que agride o corpo não tem direito de estar no corpo. E por isso deve ser tirado do corpo. Por mais dura que seja essa palavra, é a Bíblia, irmãos. Por que Paulo diz que a gente tem que tomar tanto cuidado com as nossas companhias? Aí talvez você pense de Paulo, mas o Salmo número 1 começa assim:
Vejamos o que está escrito no Salmo de número 1. Vamos lá rapidamente. Na Bíblia de vocês tem o livro de Salmos? Amém. Graças a Deus, irmãos, que bom. Para algumas pessoas só tem Salmos. Essa não é tão bom não, né? Tem que ter Salmos e os outros 65 livros da Bíblia. Salmo de número 1. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa o quê? Feliz. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ó, um cristão pode andar no conselho do ímpio, irmão? Não. O ímpio está ali dizendo, rapaz, que você vai para a igreja todo dia, rapaz, vai para a igreja 2 vezes no domingo, rapaz, você é maluco? Então com a sua família, quem está lhe dizendo isso? O ímpio, você vai dar ouvido para ele? Não ande no conselho do ímpio, não se detenha no caminho dos pecadores. Quando o pecador chamar, meu irmão, para aí, vamos trocar 2 palavrinhas aqui, não. Por que você vai conversar comigo, você é melhor do que eu? Não, eu sou mais fraco que você, por isso que eu não posso parar. Porque se eu parar, eu caio. Se quiser conversar comigo, vamos lá na igreja, a gente conversa lá. O irmão Leão está olhando, qualquer coisa, se eu tropeçar, ele me corrige. Amém. Né? Então, não se detenha. Você não pode nem parar no caminho dos pecadores. Eles estão lhe chamando. Ô irmão, eu estou tomando aqui minha cervejinha, mas eu também sou crente. Sente aí, vamos conversar um pouco sobre o evangelho. No bar. Conversar no evangelho num bar. Pare com esse preconceito. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não pare, não pare. O cristão não tem que parar nesses lugares. O cristão tem que se afastar desses lugares. Nós somos luz. Não fugimos apenas do mal, fugimos da aparência do mal. Aquilo que só seja a aparência do mal a gente evita. Ah, mas não tem nada de mais nisso, mas isso é a aparência do mal, eu evito. É assim que o cristão vive. Pelo menos que deve viver. Né? A gente sabe que grande parte, infelizmente, não tem dado ouvido aos alertas da Bíblia e vão ter que arcar com as consequências disso. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que um cristão vai se sentar na roda de quem está escarnecendo da Bíblia, de Deus? O que um cristão tem a ganhar com isso? Irmãos, isso é uma ordem, você não se assenta. Se uma pessoa começa a falar bobagens ao seu lado, você sai logo. Ah, mas isso é falta de educação. Não, falta de educação é ficar. E se a pessoa ficar chateada? Problema dela. Nosso compromisso é com Deus. Não se assente na roda dos escarnecedores. As pessoas nos chamam muitas vezes para literalmente roubar o nosso tempo. Eu quero que você saiba que uma das coisas que você menos tem é tempo. Mas você pensa que você tenha muito tempo, e é um erro você pensar nisso. Os dias, as horas, os anos passam cada vez mais rápido. E quando nós percebemos, já é tarde demais. Perceba que o cristão, ele tem o seu prazer na lei. Olha que maravilha. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Onde é que nós ouvimos a lei do Senhor? Na casa de Deus. A lei aqui não é simplesmente os 10 mandamentos e nem os livros, os 5 livros do Pentateuco. A lei aqui é a palavra de Deus. Ele tem o seu prazer na palavra de Deus. E ele então busca a palavra de Deus para que ele sinta prazer. Porque no mundo ele não tem mais prazer. Nas coisas do mundo a gente só encontra tristeza. Então ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A ideia aqui não é meditar de manhã e meditar de noite. A ideia é meditar o dia inteiro. Essa é a ideia da expressão, de dia e de noite. É o dia inteiro. O cristão, ele vive o tempo todo em comunhão com o Senhor por meio da sua palavra. Ele está sempre pensando na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu vou tomar as atitudes ou eu vou deixar de tomar determinadas atitudes por conta da palavra de Deus. Ele é como uma árvore. Olha como é o justo. É como uma árvore. Qual o objetivo de uma árvore? Dar frutos. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E no devido tempo dá o seu fruto. E cuja a folhagem não murcha. Ela tem a fonte de água. Como Jesus, que nos sacia a sede. A tal ponto de que nós agora passamos a ser também fontes de água vivas.
E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qualquer coisa que o crente faz em Cristo é bem sucedido. Mesmo que ele morra, mesmo que ele fique sozinho, mesmo que ele perca todos os bens, tudo que ele faz é bem sucedido, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é a mudança das circunstâncias externas, mas a edificação e a santificação da nossa alma. Os ímpios, olha a contrapartida aqui. Os ímpios não são assim. Os ímpios, eles não são assim. Os ímpios não são como o justo. Eles não são como aqueles que amam Deus. Eles estão entregues ao Deus deste século. Eles estão cegos, duplamente mortos, como diz Judas. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha. Assim que é o ímpio, é como uma palha que o vento leva. Ele pode estar aqui na igreja, mas daqui a um tempo ele não está mais. Assim é a palha. Quando vem um vento, joga ela em várias direções. O ímpio é desse jeito. Ao mesmo tempo que ele gosta, ele já odeia. Essa inconstância que é a marca registrada da vida de um ímpio. Ele pode estar sentado aqui e daqui a 30 minutos ele pode estar sentado na mesa de um bar e para ele é a mesma coisa. Ele pode estar ouvindo uma pregação bíblica e daqui a uma hora ele pode estar ouvindo uma música mundana e para ele é a mesma coisa. Essa inconstância que domina a vida do ímpio. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Haverá um juízo, irmãos. Nós estamos aqui, mas um dia nós estaremos fisicamente na presença do Senhor. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha, os pecadores não podem se sentir à vontade no seu pecado na congregação dos justos. A palavra de Deus, ela tem que arrancar o pecado de nós. Ou então nós seremos arrancados do corpo de Cristo. Por isso ele diz aqui, olha, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Sabe, irmãos, o Senhor sabe a diferença. Ele sabe o caminho dos justos, Ele conhece a você, Ele sabe o seu sofrimento, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe os seus pensamentos. Se você de fato tem se esforçado para viver em Cristo Jesus, se você se esforçou em Cristo e entrou pela porta estreita, se você tem se dedicado a andar pelo caminho apertado, o Senhor sabe disso. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo, ele tem que ser lido e ouvido pelo cristão a todo instante. Nós estamos cercados pelos ímpios, irmãos. Todos os campos que nós chegamos, em casa, os nossos vizinhos, você liga a televisão, você liga um rádio, que coisa que você ligue, você está cercado de ímpios. O mundo inteiro, esse era o sentimento do apóstolo João. O mundo inteiro pertence ao maligno. Mas nós, o grupo, somos de Deus. Isso não é exclusivismo, isso é a matemática bíblica. O mundo inteiro jaz do maligno. A gente está aqui no Alto das Pombas, nós somos apenas uma pequena igrejinha, do ponto de vista humano insignificante para a maior parte das pessoas que passam por aqui. Para a maioria das pessoas, esse carro que está com esse som aí na frente é mais importante do que a gente. Para eles, a alegria está nesse tipo de som, e não em uma pregação da verdade, mas em um futuro muito próximo. Isso vai fazer toda a diferença para eles. Esse era o sentimento que o apóstolo Paulo tinha quando escreveu essa carta aos Romanos. A quantidade de pessoas que vai para o inferno todos os dias é assombrosa. Daí o apóstolo Paulo teria esse sentimento no seu interior. Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Mas a gente percebe que não temos qualquer poder, irmãos. Podemos ser usados como instrumento de Deus nesse processo de salvação, mas nós mesmos não temos poder algum. Nós chegamos aqui e convidamos as pessoas, exortamos, falamos para algumas pessoas: ô irmão, cuidado, ô irmão, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas a maioria das pessoas não vai nos ouvir.
Grande parte das pessoas vem, fica algum tempo aqui, assiste alguns cultos, daqui a pouco já volta para onde nunca saiu, que era o mundo. Para onde essas pessoas estão indo? Para o inferno. Ah, mas é muito duro dizer isso, mas essa é a verdade. Então as pessoas, quando você fala, irmão, não faça isso, você está indo para o inferno fazendo isso, as pessoas se sentem ofendidas, quando na verdade elas deveriam se sentir agradecidas. Esse é o sentimento que o apóstolo Paulo tem, não somente quando ele escreve essa carta, mas na sua vida. Então, assim também nós, versículo 5 do capítulo 12, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados a todos os outros membros. Isso aqui, irmãos, nos dá a ideia que nós estamos ligados não somente aos membros aqui da igreja, mas a toda a igreja. Se nós formos a qualquer parte do mundo, onde houver um verdadeiro cristão, que esteja seguindo um verdadeiro evangelho, nós vamos nos sentir à vontade no meio deles. Independente até do idioma, nós vamos nos sentir à vontade. Porque essas pessoas vão estar conosco no céu, e no céu nós não vamos ter mais essa limitação do idioma. Nós vamos nos compreender claramente. Às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, uma das pessoas que a gente gosta muito, John Bunyan, mas ele era de um país, chamado Inglaterra. Ele não falava o idioma que a gente fala, ele falava inglês. Nós falamos português, mas no céu vamos todos falar o mesmo idioma. Aleluia. De tal forma que a gente vai poder se assentar debaixo da árvore da vida e ter uma grande conversa com ele. Não vamos ter mais a limitação do idioma. Nós como cristãos sabemos disso. Por isso que Paulo dizia, como eu tenho vontade de chegar logo aquele grande dia. Mas se a vontade de Deus é que eu esteja aqui pregando a verdade, eu vou pregá-la. Porque assim como no seu corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, versículo 6, temos diferentes dons. Perceba, aqui nós temos diferentes dons. E dons aqui, irmãos, não fala de algo que você lutou para conseguir, mas de algo que você recebeu de Deus. E que deve ser usado para a glória de Deus. Quando você não usa algo que Deus te deu, Deus fica revoltado com isso. Porque Deus não te deu isso porque você é bonzinho. Deus não te deu isso porque você merece. Deus te deu isso para que você usasse para a glória dele. Por isso que aquele que esconde o talento, ele é contado como transgressor. Tudo o que ele fez foi justamente não fazer nada. Isso é um dos grandes pecados de hoje, o pecado de não fazer nada. Mas eu não fiz nada. Pois é, um grande pecado. Você recebeu sua vida para não fazer nada. Então aqui ele vai dizer, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Houve graça na sua vida? Então se tem graça na sua vida, Deus derramou dons para que você de alguma forma fosse usado como um instrumento dele e para a glória dele. E ele diz aqui, se alguém tem um dom de profetizar, é o que eu estou fazendo hoje. Profecia fala de pregação. A profecia dá a ideia de um mensageiro. É aquele que dá às pessoas uma mensagem, que entrega, a mensagem da parte de Deus. Isso é profetizar, falar da parte de Deus. A gente já tem falado isso. Não significa revelar apenas algo que vai acontecer no futuro, mas a profecia ela fala do passado, do presente, do futuro. A profecia é uma mensagem da parte de Deus para o seu povo. A gente vai ver, por exemplo, no início da carta aos Hebreus, o autor nos dizendo que no passado Deus falou de muitas formas pelos seus servos, os profetas. Mas aprove ao Senhor nesses últimos dias falar por meio do seu próprio Filho. Então aqui ele diz, se alguém tem esse dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Você não pode pregar aquilo que você não crê. Você não pode pregar aquilo que você não pratica, ou pelo menos não tem desejo de praticar. Você não tem autoridade para isso. A gente vai ver o perigo de se fazer isso em Atos, quando um grupo de jovens, um grupo de homens vai repreender um demônio no nome de Paulo, que pregava Jesus. Mas você não prega Jesus. Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês quem são? O que faltava naqueles homens? Fé.
Era isso que faltava na vida deles. Então, se você vai pregar algo, você tem que crer naquilo. Nós não pregamos como se fôssemos professores. Nós pregamos como se fôssemos, de fato, mensageiros, alertando as pessoas, como se fôssemos atalaias, como se fôssemos, sabe, eram esses mensageiros que avisavam acerca da guerra que estava cada vez mais próxima. Esse é o nosso papel, avisar as pessoas acerca do juízo vindouro e da única possibilidade de evitar esse juízo, que é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Uma pregação sempre e sempre tem que trazer esses elementos: pecado, justiça e juízo. É isso que o Espírito Santo revela por meio da pregação e do pregador. Nós não estamos aqui como um professor que ensina química ou história. Nós estamos aqui como alguém que está de alguma forma tentando alertar as pessoas para que elas não continuem indo em direção ao abismo. Então ele diz: se você tem essa fé, mas como é que eu vou pregar a respeito disso se eu mesmo não acredito nisso? Eu não acredito. Eu vivo como um mundano. Sabe, essa é uma das coisas mais aterrorizantes. São pessoas que falam do céu, mas o coração deles está no mundo. A pessoa está pregando isso para mim, mas não vive nada disso, cara. Então essa é a grande... Infelizmente isso é uma realidade nos nossos dias. As pessoas não têm qualquer tipo de zelo nenhum com as coisas de Deus. Mas elas acham que são pregadores, elas acham que foram chamados de alguma forma para pregar, como se a pregação fosse algo para a pessoa aparecer e não para Cristo aparecer. Somos um só corpo em Cristo, irmãos. Se você tem a graça de pregar da parte de Deus, use isso com a fé que Ele te deu, pois naquele grande dia Ele vai te cobrar. Eu dei a moeda a você, cadê? Foi o que você fez com ela? Ah, Senhor, eu escondi. Eu mandei você esconder? Não. E ele diz aqui: se alguém tem o dom de servir, esse é o dom que ninguém quer. Pessoas querem o dom de ser servido, mas ninguém quer o dom de servir, sabe? Mas se você tem o dom de servir, isso é um privilégio, servir a Deus na casa de Deus, sabe? Privilégio. E as pessoas muitas vezes não entendem. As pessoas preferem servir ao mundo do que servir a Deus. Você vai ver muitas vezes, nesses campeonatos, nessas Olimpíadas, você vai ver os voluntários. Eles mesmos se candidatam a serem voluntários. Aí eles recebem aquela camisinha da cor, né? Eles são voluntários, aí eles ajudam os atletas. Mas pergunte se alguém quer ser voluntário na igreja. Ah, não, é muito difícil. Nada. Chegar um pouquinho mais cedo para ajeitar, para arrumar, para dar algum... Não, varão, aí não, eu vou chegar para ouvir. Você não quer servir por quê? Porque não tem aplauso. Pelo menos não aqui desse lado da realidade. A promessa é naquele grande dia: ouvir do Senhor, vinde bendito do meu Pai. É isso que nós deveríamos almejar. Sermos tratados como servos. E perceba que no livro de Malaquias, Deus fala dessa diferença. Naquele grande dia, vocês verão a diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Nós vemos que pessoas, eles estão, meu irmão Adams, aptos, eles estão desejosos de servir a qualquer pessoa que possa pagá-los. Por exemplo, um médico, ele vai para o plantão. O plantão, ele fica lá 12 horas, alguns plantões são de 24 horas, e ele não tem nenhum problema de ficar no plantão, desde que você pague o salário. Vai ver até, tem hospital que você tem que fazer concurso. Tamanho é o número de médicos que querem ir para lá porque o salário é bom. Ah, eu quero muito trabalhar 24 horas seguidas. Por que você quer trabalhar 24 horas seguidas? Vem para a igreja. Você quer trabalhar 24 horas seguidas? Vem para a igreja. Não, eu quero salário das 24 horas seguidas. As pessoas não querem servir a Deus. Elas querem ganhar. É por isso que tem muita gente que quer ser pastor da presbiteriana, porque é da Convenção Batista, da Assembleia de Deus. Porque essas pessoas têm casa, comida, salário certinho. Mas e se você for chamado para pregar para Deus,
sem ter nenhuma expectativa de ser pago por isso. Aí não, aí a gente tem que pensar. Aí vamos orar. Vamos orar. Mas se alguém te chamar para fazer algo e te pagar 100 mil reais por isso, caiu alguma coisa aqui. Um papel aí. Rapaz, que papel pesado. Eu acho que é a oferta que vão botar aqui, que tá tão pesada. Chega e toque. Então aqui ele está dizendo, você foi chamado para servir a Deus. Que privilégio. O irmão José está servindo a Deus como? Olhando o celular para não cair, gente. Que está transmitindo o culto. Sabe? Nós fomos chamados para servir a Deus. E tanta coisa tem para se fazer. Mas as pessoas querem ser pagas por isso. Aí já não vale. Deus não chama ninguém com relação de emprego. Deus só convida servos. Deus não convida assalariados. Você sabe o que significa assalariado? Mercenário. Mercenário é aquele que quer trabalhar, mas ele quer ser pago por isso. Aí o nome disso é mercenário. Talvez a gente não entenda isso, mas para a Bíblia é mercenário. Nós vivemos em uma época, né, onde ser assalariado é quase que um direito de todo cidadão. Mas eu quero que você entenda, irmãos, nós não vivemos em uma democracia. Nós vivemos em uma teocracia. Deus está no seu tempo. Nós vimos hoje pela manhã. Você pode obedecê-lo ou você pode desobedecê-lo. E você vai ter que aceitar as consequências da sua atitude, seja um ou seja outro. Então aqui ele diz, você foi chamado para servir. Mas se você foi chamado para servir, você tem que se dedicar ao serviço. Então muitas pessoas dizem, não pastor, eu vou ficar responsável pela filmagem da igreja. Mas aí a pessoa não vem. Que serviço é esse, meu filho? Não, é porque eu estava me sentindo mal. Mas o serviço está aqui, tem que ser feito. E agora? Perceba que quando as pessoas vão trabalho quebrado, mas tem que ir para trabalho, meu filho. Na greve de ônibus, o que tem de gente que pega van, pega moto, vai de pé, vai de bicicleta, porque sabe que se não chegar lá, o ponto corta e o salário tesoura, meu filho. E aí a pessoa, não, eu não posso perder essa diária, eu não posso perder esse trabalho. E vai. Mas na igreja, na igreja tem problema não. Deus é bom, Deus é pai. E, sabe, essas pessoas, elas não entendem a seriedade que é servir a Deus. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande. Mas essas pessoas, elas não entendem. Por isso elas não têm condição de servir ao Senhor. Não é condição intelectual, é uma condição espiritual. Se você não entendeu ainda a palavra de Deus, você não está apto para nenhuma obra. Nenhuma obra. Nem trocar o banheiro, nem trocar o papel higiênico do banheiro, você não tem condição. É para trocar o papel higiênico do banheiro, você tem que entender, Cristo morreu pelos meus pecados. Por isso eu vou trocar o papel higiênico do banheiro. É o serviço que Ele me deu e eu estou muito feliz com esse serviço. Mas você não entendeu isso ainda. Tem gente que está trocando papel higiênico do banheiro porque ele está lá, não, depois eu vou mexer no som, depois eu vou me tornar o cantor e lá na frente eu vou ser o dono da igreja. Sabe, é como eu vou ser auxiliar de obreiro, depois eu vou ser, sabe, evangelista, depois eu vou ser presbítero, depois eu vou ser pastor, depois eu vou ser bispo e eu vou chegar no céu. Sabe? Eu vou me tornar apóstolo e vou fundar várias igrejas e vou ser milionário igual da televisão. Essa pessoa pensa assim, ela está começando de baixo, mas ela quer chegar lá em cima. Essa pessoa não tem condição de servir. O serviço que ela está fazendo não é para Deus. Ela pode estar até servindo, mas não está servindo a Deus. Ela está servindo aos seus próprios interesses. Grande parte das pessoas, por exemplo, Silvio Santos começou a carreira vendendo na feira, relógio, eu acho, cabelo. Então tem gente que está vendo isso na igreja. Não, eu estou começando por baixo. Mas o meu objetivo é tomar o lugar de Seu Leão, que é o porteiro. Depois eu vou tomar o lugar de Paulinho e Quinho na música. E por último eu dou um chute no pastor e tomo o público. Né? Ele está começando por baixo. Então, o objetivo dele, Deus está vendo. Independentemente daquilo que você esteja fazendo,
por fora, Deus está vendo a sua motivação por dentro. Por isso você pode servir se você tiver uma motivação sincera nesse tipo. Enxergar o serviço como um privilégio, não como uma obrigação. Mas ao mesmo tempo entender que esse privilégio nos impõe uma responsabilidade. Então eu vou servir a Deus desse jeito. Eu vejo muitas pessoas que elas dizem, não pastor, se precisar de mim aí, né? Pô, meu filho, eu não posso, não tem como precisar de você. Você nem vim para o culto, você vem. Eu vou precisar. Então a gente vai contar com uma pessoa que não aparece. Você pode contar com uma pessoa que não aparece? Não. Eu entendo, o pastor nunca me chama para nada. Não vai chamar, você está aqui hoje, amanhã você não está, e nunca mais você está, e daqui a pouco você aparece. Então por isso ele diz, olha, se você pensa em servir a Deus, dedique-se a esse serviço. Dedique-se a esse serviço. Ele continua. Se é ensinar, então ensine. Mas todo aquele que vai ensinar, ele tem que antes aprender. E esse é o grande problema. As pessoas não querem aprender, elas querem ensinar. Diga o que lhe vem ao coração. Não, aí não pode. Aí você está ensinando as pessoas a ir para o inferno. Você tem que aprender com Jesus para ensinar as pessoas. Você tem que aprender com o mestre para ser usado como instrumento do mestre na vida dos outros. A grande maioria das pessoas estão aprendendo com homens para ensinar para homens o caminho do homem. Esse não é o nosso papel. Nós aprendemos de Deus para ensinar para os filhos de Deus o caminho de Deus. Então, se você de fato foi chamado a ensinar, esmere-se, dedique-se a ensinar, dedique-se em fazer. O ensino tem que ser debaixo de muita dedicação. Para você falar algo para o povo de Deus, você precisa antes estar com Deus. Moisés, quando ele ia transmitir as mensagens de Deus para o povo, antes ele passava dias com Deus. Dias, a ponto de quando ele descia do monte, o seu rosto estava transfigurado. Ele passou tanto tempo com Deus que o poder de Deus manifestava nele, mudando o resplandecer da sua pele. Então, mas as pessoas elas querem simplesmente falar e não tem nenhuma responsabilidade com isso. Tiago vai dizer no seu livro, cuidado com o que você fala. O próprio Jesus vai dizer, você vai ter que dar conta de toda palavra que sai da sua boca. Mas se tem alguém que vai ser cobrado pela palavra mais ainda, é aquele que ensina na igreja. Por isso que é dito, cuidado, não se apressem muitos de vós em serem mestres, padecerão do caminho. A responsabilidade de quem ensina. Se você vai ensinar, você deve se esmerar, você deve se dedicar a esse ensino. Se é aqui agora, se é de encorajar, em algumas palavras exortar, haja como encorajador. Aqui diz, faça isso com dedicação. Você foi chamado para encorajar as pessoas. O que significa encorajar as pessoas, se não abrir os olhos das pessoas? O apóstolo Paulo foi encorajar as pessoas. Vamos abrir lá em Atos 14, 22. O irmão José até colocou esse texto recentemente. Atos 14, 22. O que é um encorajamento aqui? Vamos se encorajar. Atos 14, 22. Diz assim, olha. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os. Deixa eu ver se eu aumento aqui, porque minha garganta não vai ficar. Amém? Amém? Eu não sei nem se está funcionando. Não sei nem se está funcionando. Eu estou falando aqui. Amém. Amém, graças a Deus. Melhorou? Amém. Graças a Deus. Sonoplasta aqui, meu filho. Ele é a primeira linha. Amém, graças a Deus.
Graças a Deus. Amém, amém, amém. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Irmão, vamos no vocal mesmo, né? Na garganta. No dom de cada um, né? No dom. Então eu vou descer aqui para ficar mais perto de vocês. Eu acho que vai atrapalhar até aqui a filmagem, mas vamos lá. Ele diz assim, olha, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então isso é uma exortação. Dizer para você que você vai sofrer, que antes de chegar no reino dos céus, você vê, o microfone ele só não funciona quando tem som alto na porta. Se tivesse silêncio, o microfone funcionava. Mas isso é para quê? Para que eu e você sejamos provados e aprovados. Então é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para enfeitar. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente. Nós estamos aqui para sermos ensinados pelo Espírito Santo a sermos crentes de verdade. É por isso que tantos desistem. É por isso que tantos retrocedem. É por isso que tantos hoje estão aqui e amanhã não estão. Por quê? Porque eles não querem esse tipo de combate. Eles querem combater se houver uma recompensa financeira, se houver uma recompensa emocional. Eu vou me esforçar pela minha esposa ou pelo meu marido para que ele me trate bem. Aí eu me esforço. Mas me esforçar por uma recompensa que vai vir só lá no céu, aí não tem graça. Então ele está dizendo, cuidado, você não pode ter isso em mente. O que exorta, faça com dedicação. E aqui tem um dom que ninguém gosta. O que contribui com liberalidade, com generosidade. Pastor, eu quero muito saber, o dízimo é bíblico? Aí você já vê o coração da pessoa. O que contribui, não contribua por obrigação. O dízimo não é obrigação. Oferta não é obrigação. Não, mas se eu ofertar, a igreja vai fechar. Não, a igreja não vai fechar. O seu coração está fechado, mas o de Deus não. Deus sustenta a sua obra. Ele jamais permitirá que a porta que ele abriu se feche. As igrejas, irmãos, elas não fecham por falta de dinheiro. Uma igreja fecha por falta do Espírito Santo. O Senhor diz, olha, se você não se arrepender, igreja de Éfeso, eu removerei o teu candelabro. Quem tem o poder de fechar? Deus. Se você não estiver com Deus, aí ele fecha a porta. Eu abro, eu fecho. Falta de dinheiro não fecha a igreja. Falta de pessoas não fecha a igreja. O que fecha a igreja é falta do Espírito Santo. É falta de amor, é falta de fé. Isso fecha a igreja. Então não se preocupe com o dinheiro. Ocupe-se em encher-se do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vai ver pessoas generosas que não são cristãs, mas você nunca vai encontrar um cristão que não seja generoso. O cristão, ele sempre será uma pessoa generosa. Ele sempre vai olhar para o próximo, desejando para o próximo o que ele deseja para ele. Eu não vou dar para você o que não presta para mim. Sabe aquela minha blusa que rasgou, que eu não quero usar nem de pano de chão? Aí eu vou dar para você usar. Oh, mas se você não usa, por que você vai dar para outra pessoa usar? Não, porque eu sou uma pessoa boa, eu dou. Você doa o que não presta? É igual as pessoas fazem lá na igreja. Pastor, eu tenho uma geladeira para doar. Uma vez uma pessoa disse isso. Aí eu disse, está funcionando? Não está funcionando não. Inclusive a dona da geladeira já fez o orçamento e o conserto é mais caro que a nova. E você está querendo doar para a igreja por quê? A igreja agora virou lixão. Aí a pessoa ficou até magoada. Minha irmã, a senhora não devia nem ter falado isso para mim. A senhora mesmo podia ter dado a resposta. Não, presta, porque eu vou levar para a igreja. O que eu vou dizer para o pastor? Que tem uma igreja, tem uma geladeira para doar que não presta, que o conserto é mais caro que a geladeira. Aí vai levar para a igreja para quê? A igreja a gente já montou a lixa, mas a ideia de doar é essa. Ninguém doa o que tá novinho, o que tá bom. Não, você doa o que tá quebrado. Pastor, eu tenho uns negócios para levar para a igreja. O que é, meu filho? Ah, umas coisas lá que eu tava mexendo em casa que não presta mais para nada. E por que você vai trazer aqui para a igreja, meu filho? Mas essa é o que está no coração da grande parte das pessoas. Olha que coisa assustadora. Deus está vendo isso, irmão. Eu vou tratar você como você tratou o seu semelhante. Isso é o que está escrito lá
em Mateus 25. É assim que você trata o seu próximo? Pois é, espere ser tratado por Deus dessa forma. Mas as pessoas não têm generosidade na igreja. Por quê? Porque elas não são cristãs. Elas não receberam um novo coração. Elas não são generosas. Elas não ofertam generosamente. Elas se preocupam muitas vezes. Ah, está precisando aqui, então eu vou doar para aqui. Não, meu filho, você tem que doar porque apareceu necessidade. Você tem que doar com alegria. Não é a necessidade que tem que mexer com você. Porque ninguém pode ser generoso pela emoção. Nós somos generosos pelo Espírito, então não somos generosos. É a espiritualidade que deve ser dominante no cristão. E é assim também, a pessoa doa um pouquinho hoje, depois não dá nunca mais. Oh, que generosidade é essa? Não, é porque sabe como é? Eu recebi um dinheirinho, mas agora eu estou meio apertado. Oh, e a generosidade quando está folgado? Olha o caminho apertado. Ó, pastor, eu estou com dinheiro aí para receber. Faça uma oração aí forte. Porque aí se o dinheiro sair, eu vou ofertar. Eu digo, para trás de mim, Satanás. Poxa, pastor, por que está falando assim comigo? Cá, meu filho, você tem que fazer essa proposta para Balaão, não para mim. Eu orar para que o seu dinheiro saia, para você ajudar na igreja. E desde quando a igreja precisa do seu dinheiro, rapaz? Você devia ter vergonha de pedir isso. Mas as pessoas ainda pedem. João, ó, tem um dinheiro aí para receber. Faça aquela oração, João. E quando eu receber, eu vou ajudar a igreja. Você tem que dizer para essa pessoa na cara dela que o seu dinheiro seja maldição contra você. Aqui desde quando a gente virou rezadeiro do dinheiro dos outros? Não, irmãos, a igreja não é para isso. Mas as pessoas não têm problema nenhum, né? Tem gente que ainda diz, diante da justiça, eu orei e a pessoa me deu 100 mil reais pela oração. O Silas Malafaia teve a cara de pau de dizer isso. Então, cuidado, irmãos. Se você ensina, dedique-se. Se você exorta, dedique-se. Se você contribui, contribua só com liberalidade. Se for contribuir por obrigação ou por necessidade, não faça isso. Não faça isso, porque você pode morrer aqui onde eu estou. Que foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Qual foi o pecado deles? Trazerem dinheiro, sem antes ofertarem o seu próprio coração. Você não está ofertando a si mesmo. Não vai adiantar você tentar comprar Deus, porque Deus não está à venda. Os falsos profetas estão à venda. Judas está aí pedindo 30 moedas de prata para todo mundo. Mas o evangelho não está à venda. Salvação não se compra, ela se recebe. Por isso, contribua com liberalidade. Você dá porque você já recebeu demais e você se sente impulsionado a dar cada vez mais. A ponto das pessoas dizer, José, meu filho, pare de dar, José. Pare, meu filho. É filho de João, né? Então a generosidade está na veia. Então, o que preside, não pode. Essa palavra tem que sair da sua Bíblia, irmão Paulo. Não pode presidir, na igreja somos todos iguais. Não, mas não é corpo e não tem... Cada corpo tem a sua função. Não, mas não pode, irmão Quinho. Uma pessoa quer ser mais importante do que a outra, irmão José. Pode um negócio dele. José, pode isso, José. Ô, meu filho, mas Deus não separou as pessoas para presidir. Tem isso na sua Bíblia ou só está na minha? Está na sua também, João? Na minha tem isso aqui. Será que Paulo estava endemoniado quando escreveu isso? O que preside, a igreja tem que ter ordem e decência. Vão ter pessoas que vão ser mais cobradas por isso. Eles vão ter que liderar e eles vão ser cobrados por isso. O que preside, faça com diligência. Olha a palavra, com diligência. Sabe por quê, irmão Adams? Porque se entrar um falso mestre aqui, é quem está liderando a igreja que tem que ver primeiro e tem que reagir primeiro, para que o rebanho não seja, de alguma forma, influenciado com esse falso mestre e alguns se desviem da fé. Olha o que diz aqui, vamos voltar um pouco para Atos capítulo 20. Esse mesmo apóstolo Paulo que escreve essa carta aos Romanos, ele está pregando diante dos seus irmãos em Éfeso. E essa pregação aqui em Éfeso não é para toda a igreja, mas para a liderança. Olha o que diz aqui, Atos 20, a partir do versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar quem? Os presbíteros da igreja. Mandou chamar quem? Os presbíteros. Ele mandou chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós também sabeis como foi que me conduzi entre vocês.
Olha o que Paulo diz. Paulo chamou os líderes para mostrar a responsabilidade. Eu não vou me delongar aqui, até porque eu não quero competir muito tempo com caixa de som. Vamos lá. Mas olha o que Paulo diz aqui. Versículo 25 agora. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis o meu rosto. Portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vocês. A responsabilidade do pastor, como está escrito lá em Hebreus capítulo 13, ele vai ter que dar conta do rebanho. Perdão, Atos não, Hebreus capítulo 13. Olha o que diz aqui, versículo 28. Paulo está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito grande, muitas pessoas, e tinha uma liderança, muitas congregações locais como a nossa. Atendei por vós, ó, primeiro você toma conta de você, porque senão você não pode liderar. E ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispo significa superintendente. É a pessoa que está supervisionando uma obra local. Há uma liderança numa igreja local. Para pastoreardes a igreja de Deus. Perceba, bispos, pastores, presbíteros, são todos sinônimos. Paulo chamou os presbíteros, que eram também bispos e pastores, é tudo a mesma coisa. São nomes que são usados para designar os líderes de uma igreja local. Não são hierarquias, não. Há o líder e há aqueles que são ovelhas do ministério, todos são ovelhas, mas nem todos têm a mesma função. Então uma igreja ela tem que ter uma liderança, senão não é uma igreja. A ideia de ordem e decência passa por essa ideia de uma liderança bíblica. E sempre foi assim no povo de Deus, no Antigo Testamento, e sempre foi assim no povo de Deus do Novo Testamento. Embora muitos não aceitem isso, porque são rebeldes por natureza. Eles não aceitam qualquer governo, como a gente viu lá em Judas. Então ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você não valoriza a igreja, mas Cristo valoriza. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Aonde, meu irmão Adams? Na igreja. E quem é que tem que estar atento? A liderança. Por isso que o que presida com diligência. A ideia de diligência é a ideia de atenção. Sabe? É a ideia de você estar atento para reagir com a devida rapidez, para que o mal não se prolifere. Seja diligente. Então ele diz aqui, ó, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Não vão poupar. Qual é o objetivo do lobo, João? Matar a ovelha. E que dentre vós mesmos, olha que coisa assustadora. A garganta, né, filho? Você está preocupada comigo? Vamos lá. E que dentre vós mesmos se levantarão, ó, dentre de vocês. Eita Deus, quem é aqui? É você, meu irmão? Você não? Ali atrás de você tem um menininho. Olha, quando você crescer, você seja crente, viu, rapaz? Você também é, você é Jamerson. É, você. Viu? Você é de amarelo, qual é o seu nome? Hã? Fale alto, rapaz. Adriano, seja crente, viu, Adriano? Não se levante para falar coisa errada aqui não, é para falar coisa certa. Dentre nós mesmos se levantarão pessoas. A gente passou por essa experiência triste há pouco tempo atrás. Não é sempre, nunca será algo agradável, mas é algo que vai acontecer. Ó, o aviso. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, fazendo o que, irmão Adams? Falando coisas pervertidas. Porque uma coisa pervertida é uma coisa diferente do que tem que ser falado. É uma coisa alterada. Perverter significa mudar a essência das coisas. E algo serve para algo serve para isso e você usa para outra coisa. Isso é perverter. Eles falarão coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eu até te ajudo, se você vir atrás de mim. Se você continuar na igreja da Boca do Rio, eu não ajudo não. Eu até ajudo você, viu, João? Mas você tem que ir para a Bola de Neve. Ainda que depois você vá para o Lago de Fogo. Você quer uma casa em Sauípe? É Bola de Neve.
Depois, Lago de Fogo. João disse Lago de Fogo, eu não quero não. Eu quero é bola de fogo para ir depois para o céu. Né? Então ele está dizendo, portanto, conclusão de Paulo, vigiai, José, meu filho, vigie. Ó, por isso que Deus botou um vigilante do seu lado, seu leão, ó. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Como é que Paulo pregava? Chorando. Paulo chorava, ele via pessoas ouvindo a verdade, se desviando, ele chorava. Quando ele pregava, quando ele falava dos inimigos da cruz de Cristo, ele chorava, José. Está lá em Filipenses capítulo 3. Então vamos voltar aqui para Romanos para a gente concluir. Pelo menos nessa noite. Semana que vem eu vou providenciar um microfone que vai vir na minha mochila comigo. Microfone de cabo. Ele vai ficar na minha mochila junto com o pedestal, que não vai sair da minha mochila para nada. Em nome de Jesus, eu vou ser vigilante. Orem por mim, irmãos. Que o negócio está estreito. Quando a gente pensa que é estreito, o Senhor mostra que é mais estreito. Graças a Deus, para andar com José aqui na terra, meu filho, tem que estar no caminho estreito. Porque para você andar com o santo, você tem que ser o quê, João? Santo. É. Salva-me, Jesus. Aí, ó. Aí o camarada dá um grito desse, você é impactado. Vamos lá. Então, o que preside... Eita, então tem presidente agora. Paulo disse que tem o quê? Aquele que supervisiona a obra. Ele vai ser duplamente cobrado. Ele vai ter que prestar conta a Deus em relação ao rebanho que Deus constituiu a ele. Que preside, faça com diligência. E a última coisa que ele fala aqui, o que exerce misericórdia. Existem pessoas na igreja que são chamados por algo que todo cristão vai fazer, mas alguns têm um chamado mais específico para isso, que é ajudar os necessitados. Essa é a ideia do Ministério da Misericórdia. Nós não fomos chamados para ter o auxílio ao necessitado como um fim em si mesmo. Mas uma vez que nós pregamos o Evangelho, nós ajudamos as pessoas também. Então você vai pregar o Evangelho e tem alguém que está com fome. O que, é que você vai fazer? Depois que você pregou o Evangelho, você vai pão e peixe, meu filho. E você vai pregar o Evangelho e de repente uma pessoa está sem casa, sem nada. O que, é que você vai fazer? Você vai tentar ajudá-lo. Ah, mas essa não é a minha obrigação, é a obrigação do Estado, não é a obrigação do crente. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E esse Ministério da Misericórdia são essas pessoas que têm um chamado. A gente vai ver, por exemplo, uma mulher chamada Dorcas. Mas falta tanta gente no Ministério da Misericórdia que se uma pessoa morrer, o Senhor traz de volta, ok? Está faltando gente pro time. Então Dorcas morreu, a bichinha estava indo pro céu. Volta, Dorcas. Ô Senhor, o que foi? Você tem mais roupa para costurar. O pessoal foi para Pedro chorando, mostrando a roupa. Olha esse roupa. Olha Pedro, olha essa blusa aqui de José. Quem bordou foi Dorcas. Quem é que vai bordar, Paulinho, as blusas na igreja? Aí ele vai lá, João, olha aí, João é o apóstolo Pedro, né? Aí João ora e Dorcas volta. Paulinho já estava preparado para o enterro de Dorcas, estava bonito assim. Ele já sabia até a música que ia louvar. Qual é, Paulinho? Ao pintar o labor desta vida. Opa, aí você já estava ensaiando com o irmão Adams o louvor do enterro de Dorcas. Aí de repente chega João e diz, não, ele lá não vai não. Volta, Dorcas. Aí Dorcas volta. Ô gente, rapaz, me trouxeram de novo. Trouxeram, tem mais roupa para você bordar. Porque tem um monte de gente sem roupa, o inverno está chegando, Dorcas. Bota esse negócio para funcionar. Naquela época não tinha máquina de costura assim já não, viu meu filho? Era na mão. Rapaz, essa Dorcas, a bichinha trabalhava. O apóstolo Paulo fala de uma mulher, pode a memória o nome aqui, em Romanos ele vai dizer, eu acho muito bonito essa parte final de Romanos. João tem doutorado na carta dos Romanos, ele pode até tirar as dúvidas depois. Mas a parte final de Romanos, Paulo fala um monte de nome. Paulo vai falar de uma senhora que tinha sido mãe para ele. Manda um abraço para Glória, ela foi uma mãe para mim. O que você acha que essa mulher fez por Paulo? Para Paulo se sentir como se fosse um filho dessa senhora. Como ela não deve ter cuidado dele, né? Ô Paulo, o bicho tá sem comer, rapaz. Esse aqui não. Ju! Aí aqui, Ju tá fazendo dieta, então vamos dar fruta pra Ju.
Aí essa senhora chegava lá na casa de Ju com o supermercado, pão integral, queijozinho de cota, né? Aquele suco light. Viu, Ju? É pra você ficar firme pra voltar a pregar nas terças, pra dar uma folga pro pastor em nome de Jesus. E o pastor também é gente. Aí vamos alimentar a Ju. Aí Paulo diz assim, é uma mãe pra mim. Ela é mãe de fulano, mas é uma mãe pra mim também. Isso é misericórdia, irmão. E era a esposa de Rufo? Era mãe de Rufo e esposa de Simão Sirineu. Simão Sirineu, né? Aí, tá vendo coisa bonita? Como essa mulher não deve ter servido ao apóstolo Paulo? Vai dizer que ela era uma mãe, sabe? Ele vai dizer, por exemplo, daquele casal, Priscila e Áquila, eles se ofereceram, eles colocaram quase a morte por minha causa. Imagine, irmão, o que eles fizeram a ponto de Paulo dizer, eles colocaram a sua vida em risco para me ajudar. Isso é misericórdia. O início do filme Paulo, Apóstolo de Cristo, se você não assistiu, assista. A gente está tentando, em nome de Jesus, consertar o projetor já 3 vezes. Vai consertar, em nome de Jesus. A gente vai fazer uma sessão aqui no sábado, né? Amém. Emprestado até esse carro de som aí, não, brincadeira. A gente vai usar a caixa de som daqui mesmo. Então, no começo do livro, no começo do filme, Lucas chega com uma oferta para ajudar os irmãos que estavam em Roma, na época da perseguição. Misericórdia, irmão. Você se preocupar com o próximo. Imagine a igreja de Filipos. Ela pegou emprestado para ajudar Paulo. Você já imaginou isso, irmão? Paulo diz assim, e eles deram além das suas posses. Que é isso? O apóstolo Paulo estava preso, ninguém ajudava ele, mas Filipos ajudou. Mas ele não tem condição. Ah, mas a gente quer ajudar. Misericórdia. E ele diz aqui, se você exerce misericórdia, faça com alegria. Sabe qual era a igreja mais alegre de todas? Filipos. Foi de lá que Quinho veio. Quinho veio, Quinho passou um tempo também em Coríntios. Ele é da casa de Clói. Ele passou um tempo na casa de Clói e depois ele foi para Filipos. E aí lá em Filipos ele aprendeu esse dom que é da alegria. Paulo ficava tão preocupado com a alegria dos filipenses que ele falou 2 vezes, não percam a alegria, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Era uma igreja tão alegre, mas ela estava preocupada. Paulo estava preso, ela estava muito aflita com a prisão de Paulo. E Paulo diz, não percam a alegria de vocês. A alegria de vocês é uma marca registrada. Não percam isso. Você exerce misericórdia, faça com alegria. Alguém já viu o irmão João fazendo café? Rapaz, eu nunca vi uma pessoa fazendo café com tanto sorriso no dente. Eu nem gosto de tomar café, mas às vezes dá até vontade. Só para ver o sorriso. Ele pega a maquininha assim, aí tira o negócio, bota um pó. E aí já vinha assim, e aí irmão, como é que você tá? E vai fazendo café. É Deus purinho. Nunca mais eu fui lá, mas quando você chega no posto, ele já vem com a jarra de água. Você não tá com sede, mas fica. Quer uma aguinha, meu filho? Rapaz, eu não queria, mas agora eu vou tomar essa água toda, né? Porque ele quer exercer o quê? Misericórdia. Ele vê o Juninho, meu filho. Juninho chega no posto assim, né? O homem chega tá assim. Aí ele sai do posto assim, ó. Por causa do quê? Da misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E essa misericórdia foi exercida com o quê? Com alegria. Mas as pessoas que têm esse dom também aqui. Você já viu que todo mundo que tem esse dom da misericórdia só anda sorrindo. Eu sou doido para ter esse dom, meu filho. Mas Deus mandou pregar, eu vou pregar, né? Quinho, meu filho, você vai fazer o quê? Quando o Quinho diz o que ele tem que fazer hoje, você diz assim, são quantos dias para fazer isso que você tem que fazer? Não, é só hoje. Eu não consigo fazer o que Quinho faz em 5 horas, eu não consigo fazer em 5 dias o que Quinho faz. Ele faz em 5 horas, eu não consigo fazer em 5 dias. Se Quinho falar o que ele fez hoje, você fica cansado. Só de ouvir. Tem que desligar o celular. E sorrindo. É por isso que ele não atende. Porque celular é para desocupado, como eu. Tá mandando mensagem, zap, amém, glória a Deus. Não. Que tem que é correria. Ele tá mudando misericórdia com alegria. É um bujão de gás aqui, 5 botijão de água e sorrindo. O que é isso, rapaz? Então, você vai exercer misericórdia? Vou ajudar você, porque ninguém ajuda. É só eu que tenho que ajudar mesmo. Só eu que faço essas coisas aqui na igreja. Só eu que faço. Não, então não pode. Você já tem misericórdia. Você não pode. Você está trabalhando com o diabo desse jeito. Não com a Deus. Você tem que trabalhar em outro lugar, não na igreja. Em vez de exercer misericórdia, tem que fazer com o quê?
Mas você está ajudando os outros e é você que fica alegre, e fica alegre é o outro que está sendo ajudado. Não, você é um instrumento. Antes de ajudar o outro, Deus encheu você. É como, por exemplo, faltou água na casa de José. Quem foi levar água lá? Quinho. E aí Quinho chega com um balde de água para a casa de José. Mas o balde teve que estar cheio, não é assim? Pois é, Quinho é o balde. O balde derramar um pouco de água, ele tem que estar cheio antes, não é assim? Por isso que aí, quando a gente olha para Quinho, para José, o que é para João, a gente diz o quê? Está cheio. Aí tá cheio. Aí tá cheio. Aí tá cheio. Né? Por quê? Vai exercer misericórdia. Aí tá cheio. Esse auxílio ao próximo é justamente visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Não é ajudar do jeito que você quer, é ajudar do jeito que Deus manda e do jeito que o irmão precisa. Não é do jeito que você quer. E você faz isso com alegria. Que o Senhor nos ajude a ter essa alegria hoje. Irmão, nós vamos ceiar. A mesa já está posta aqui. Eu quero convidar os irmãos já a virem à frente, aqueles que vão participar da ceia. Amém? E eu queria convidar o irmão João. Eu sei que ele vai se esforçar com a garganta. Vem aqui, meu filho. Vamos fazer uma oração antes da ceia? Uma oração de confissão de pecados. O Senhor de fato nos dê esse arrependimento tão necessário. Meu filho, olha aí com nós. Suba aí, meu irmão. Suba aí para o pessoal lhe ver lá na filmagem. Tá? Ó Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos ouviu. Clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia, por perdão, graça, Senhor, nos perdoa. Te ofendemos, meu Deus, a Ti e ao Teu Filho e ao Teu Santo Espírito todos os dias, Senhor, com a nossa murmuração, com a nossa ingratidão, meu Deus, com a multidão dos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, fortalece nossos passos, nossa fé, nos ajuda, meu Deus, nos manter fiel com a palavra. Derrama, Senhor, graça e bênção em cada um de nós, Senhor. Vivemos, Senhor, viver uma vida de lágrimas, mas também de alegria, no Teu Espírito Santo. Obrigado por todas as coisas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Amém. Participar da mesa do Senhor. Graças a Deus por isso. O que eu entrego a vocês nessa noite, irmãos, é o que eu também recebi. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele não reclamou, mas Ele deu graças. Ele partiu um pão e Ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Depois Ele toma um cálice e Ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Façam isso em memória de mim. Todos nós aqui nessa noite, de fato, possamos ser encontrados pela graça salvadora de Cristo. Que essa graça renove os nossos corações, vivifique-os. Que essa graça de fato nos mostre cada vez mais a responsabilidade com a qual nós temos que examinar a nós mesmos. Em momentos como esse, que nós somos colocados diante do Senhor e da mesa que Ele preparou para aqueles que Ele ama. Se de fato nós somos cristãos, nós vamos participar dessa mesa com grande alegria. Mesmo que nós tenhamos pecado, nós confessamos os nossos pecados, nós deixamos e nós alcançamos misericórdia. Nós não vamos encobrir as nossas transgressões, pois sabemos que quem assim o faz jamais prosperará. Mas nós estamos aqui com essa mesa preparada pelo próprio Senhor, alegres, porque felizes são aqueles que Deus jamais imputará pecado. É com essa alegria do perdão eterno de Deus que nós então comemos e bebemos para a glória do Senhor. Comamos e bebamos. Nosso Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor sabe o nosso estado, Senhor, espiritual, emocional e físico nessa noite. Rogamos graça, Senhor, graça, para que sejamos fortalecidos em Ti, na força do Seu poder, pois nós chegamos aqui fracos, quebrados. Muitos de nós chegaram aqui entristecidos, mas o Senhor renovou as nossas forças. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor continue a renová-las. Não permita, Senhor, que nós nos cansemos de fazer o bem, mas cada vez mais, Senhor, abre os nossos olhos para as realidades espirituais
que estão sobre nós no céu. Todas as inúmeras bênçãos espirituais que já nos foram derramadas. Ajuda-nos a entender que ser cristão não é um fardo, é um privilégio. Ajuda-nos a entender que sermos teus obreiros, Senhor, é uma dádiva. Ó Senhor, nos ajuda acima de tudo a não nos esquecermos que nós devemos te amar, Senhor, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Ó Deus, que essas tuas ordenanças jamais se afastem da nossa mente e do nosso coração, mas que estejam sempre diante de nós, essa certeza de que qualquer coisa que façamos ou deixemos de fazer, seja por ti, Senhor, e para ti. Abençoa-nos na noite de hoje, Senhor. Nos despede em paz. Ó Deus, oramos pela nossa irmã Osana, pela irmã Gisele, pela pequena Helena. Ó Deus, pela irmã Marcinha, que foi para o interior com seus filhos, mas que tem estado conosco em espírito, fisicamente. Abençoa, meu Deus, essa família. Abençoa, meu Deus, esse bairro. Ó Senhor, quantas vezes que nós chegamos aqui, nos dias das reuniões, terça, sexta, domingo, nós vemos, meu Deus, como o inimigo tem investido, Senhor, para destruir as famílias, os lares, a alma das pessoas que aqui moram. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Não permita, Senhor, que o nosso amor se esfrie. Não permita, Senhor, que o nosso zelo se amorne, mas que cada vez mais, Senhor, o Senhor mantenha os nossos corações aquecidos no verdadeiro amor, na verdadeira verdade, para que possamos estar fazendo a Tua obra, Senhor, desimpedidamente, voluntariamente e amorosamente. Guia-nos, Senhor, durante essa semana que se inicia. Que de fato a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, seja a luz que ilumina o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a pensar, a falar e a agir, não segundo os nossos pensamentos, mas segundo a Tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saúde-se mutuamente com cumprimento santo. E diga ao seu irmão, o caminho é estreito, mas é esse que te leva para o céu. Glória a Deus. E não se esqueça de orar pela garganta do pastor. É verdade.